Fala pessoal, tudo beleza? A gente vai começar a falar hoje aqui no canal sobre ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, tanto faz. Primeiro a gente tem que definir o que é esse ciclo trigonométrico. Então a gente vai começar com um plano cartesiano, como vocês já estão vendo aí na tela. A gente vai desenhar nele uma circunferência de raio unitário centrada na origem desse plano cartesiano. Ou seja, o centro da circunferência coincide com a origem do plano cartesiano. E como esse círculo tem raio unitário, então esse ponto mais à direita é o ponto y igual a 0 e x igual a 1. O ponto lá em cima é o ponto x igual a 0 e y igual a 1. O ponto mais à esquerda é y igual a 0, x igual a menos 1. E o ponto mais abaixo é o x igual a 0, y igual a menos 1. E agora a gente vai ver para que serve esse ciclo trigonométrico. Ele vai servir para a gente representar ângulos ou arcos. Então, por exemplo, se eu traçar um segmento de reta que vai da origem do plano cartesiano até algum ponto qualquer na circunferência, eu vou poder montar um ângulo que ele é feito entre a parte positiva do eixo x e esse segmento de reta. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, sempre que a gente for representar ângulos no ciclo trigonométrico, a gente sempre vai começar pela parte positiva do eixo x. E tem uma coisa muito interessante que é o sentido do ângulo. Podem ter ângulos positivos ou ângulos negativos, mas ângulos negativos isso não faz muito sentido na geometria. Mas aqui no ciclo trigonométrico vai fazer sentido sim, a gente vai ver daqui a pouco. Então, se os ângulos estão no sentido anti-horário, ou seja, indo para cima a partir da origem deles, que é esse ponto aqui, eles vão ser positivos. Se eles estão no sentido horário, ou seja, descendo, eles vão ser negativos. Aqui eu dei um exemplo de um ângulo negativo. É um ângulo que começa para baixo, é um ângulo menos θ. Beleza? Outra coisa interessante no ciclo trigonométrico são os quadrantes. A gente pode dividir o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes. Tem o primeiro quadrante, ou seja, os ângulos que estão ali entre 0 e 90, eles vão estar no primeiro quadrante, que é o quadrante superior direito do ciclo trigonométrico. Depois eu passo para o segundo quadrante, em que eu vou estar ali no canto esquerdo e superior. Terceiro quadrante, aquele esquerdo inferior. E quarto quadrante, por último, direito inferior. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter o seno e o cosseno de um ângulo a partir do ciclo trigonométrico. Eu desenhei o ângulo aí, o ângulo alfa. Eu vou fazer alguns desenhos em cima disso. Primeiro eu vou puxar uma linha vertical, partindo desse ponto A aqui em cima, que é o ponto em que essa reta, definida pelo ângulo alfa, encontra ali na circunferência, descer ela verticalmente até o ponto B, essa linha pontilhada aqui, AB. Fazer a mesma coisa horizontalmente, vai ser a linha AC. Esses dois ângulos aqui são de 90 graus. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui formado pela origem, pelo ponto A e pelo ponto B. E agora a gente vai precisar relembrar um pouquinho sobre seno e cosseno, a definição de seno e de cosseno num triângulo retângulo. Está aí do lado, ó. Seno de alfa é igual ao cateto oposto a esse ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente a esse ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Nesse caso aqui, eu vou chamar esses dois segmentos aqui de x e y. O x é o segmento que vai da origem até o ponto B, e y é o segmento que vai da origem até o ponto C. E a gente pode afirmar que o segmento que vai de A até B também vale y, já que isso aí é um retângulo. Esse retângulo ABOC. E agora eu vou fazer uma análise trigonométrica desse triângulo. Então, vamos analisar o que é o seno dele. O seno desse ângulo alfa é igual ao cateto oposto ao alfa, ou seja, y, nesse caso, dividido pela hipotenusa desse triângulo. A gente tem que lembrar que essa circunferência ela tem raio unitário. Ou seja, se eu pegar aqui do ponto O até o ponto A, esse segmento aqui vale 1. Então a hipotenusa desse triângulo retângulo, o triângulo OBA, vale 1. Então o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o y, dividido por 1. Ou seja, o seno de alfa é o próprio y. Agora vamos analisar o cosseno. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao alfa, nesse caso é o segmento x, dividido pela hipotenusa, que é também 1. É a mesma hipotenusa. Ou seja, o cosseno de alfa é o próprio x. Isso aqui, gente, é muito importante. Significa que, se eu tiver um ângulo no ciclo trigonométrico, o cosseno desse ângulo é a projeção ortogonal no eixo x.
E o seno desse ângulo é a projeção ortogonal desse segmento de reta no eixo y. Ou seja, esse pedaço aqui, OB, vale cosseno de alfa. E esse pedaço aqui, OC, vale seno de alfa. E essa, pessoal, foi a nossa introdução ao ciclo trigonométrico. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre ângulos nos outros quadrantes. A gente viu nessa aula aqui só ângulos no primeiro quadrante. A gente definiu o seno e o cosseno com base num ângulo no primeiro quadrante. A gente vai expandir um pouco isso nessa próxima aula. Espero vocês. Se você gostou, não deixe de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal.